E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Realizar os gols. E é claro que o gol conta bastante, mas no caso do Daniel Alves, pelo que ele tem jogado no meio, ele está consolidado nessa posição para você? Eu acho que ele está consolidado dentro do time. Eu posso usar ele em outras posições, como ele terminou na lateral, mas ele se encontra muito bem na posição que ele está jogando. Ele foi ganhando a consciência tática daquilo que eu pretendo. Ele é o cara que mais pega na bola no time, provavelmente deve ser o jogador que mais pega a bola no campeonato. Então, um jogador muito criativo. E mais do que isso, né? Nossa principal liderança, e o que esse cara ajuda, que vocês não têm conhecimento, é uma enormidade. Então, ele é sempre falei isso, é um grande acerto do São Paulo, a vinda do Daniel para o São Paulo e para o futebol brasileiro. Em relação ao jogo, eu acho que a gente começou de uma maneira muito agressiva, com muita troca rápida de passe, uma movimentação muito inteligente, muito intensa, com chances claras de gol. Depois que a gente fez o gol, a gente levou o Oeste levou algum perigo que a gente não podia ter deixado. O primeiro lance de perigo do Oeste foi um contra-ataque, a gente saiu para fazer o segundo gol, mas saiu muita gente, ficamos desorganizados atrás, foi aquela bola que eles tiveram na trave. E a nossa marcação também, por algum motivo, pela ansiedade de fazer a pressão mais alta, a gente acabou desencaixando a marcação, e onde o Oeste conseguiu levar perigo em algumas ocasiões. Aí no segundo tempo a gente ajustou esse aspecto da marcação para sair mais organizado, fazer pressão, e a equipe fez um ótimo segundo tempo. Foi muito mais homogêneo do que o primeiro. Diniz, boa noite. Boa noite. Até o início dessa rodada, né, o São Paulo tinha 116 finalizações para 6 gols, um aproveitamento de 5,1%. No jogo de hoje o aproveitamento foi próximo de 30%, algo em torno de 12 a 13 finalizações para 4 gols. Qual o número que você entende que o São Paulo precisa ter, teoricamente, né? Óbvio que o que você escolher não vai ser o que vai acontecer de fato. Mas se você pudesse escolher um número de aproveitamento para que o São Paulo conquiste títulos esse ano, precisa de quanto de aproveitamento de finalizações? Não dá para analisar o futebol dessa forma de maneira alguma, porque isso depende também do adversário que você está jogando, de quanto você vai oferecer de chance para o adversário. Eu acho que mais do que as finalizações, teve finalizações muito de dentro da área, não teve tanto chute fora da área. As finalizações que a gente teve foram quase todas perigosas. E a equipe teve um volume muito grande de chegadas pelo lado também, que embora às vezes não tenha finalização, a gente tinha muitos jogadores na área e eram lances muito mais perigosos até do que uma finalização de fora da área, que não tem tanta pretensão. Então a equipe, eu acho que fez um grande jogo hoje, principalmente no segundo tempo, pelo equilíbrio. Acho que o começo do jogo foi muito intenso, volto a repetir, mas no segundo tempo ele foi, a marcação, a gente não tomou susto quase nenhum, exceção feita aquele lance que a gente tomou um contra-ataque ali, de uma bola que a gente tinha lá do lado esquerdo, que o Arboleda deu o carrinho e sobrou para o jogador do Oeste. Por aí o segundo tempo foi muito bom. Então eu acho que a gente tem que criar o volume de finalização, a gente tem que finalizar o máximo possível todos os jogos, e de preferência com perigo, que assim a gente aumenta a nossa chance de ganhar o jogo. No ano passado, com exceção ao Pato, esse time era o seu time base que terminou a temporada com o Pablo no lugar do Pato. Hoje você voltou com o Antony e o Igor Gomes e quem perdeu a posição foi o Pablo. Para esse momento, é esse time que corresponde ao que você vê como ideal para a temporada? Claro que o Antony vai sair no meio do ano, então vai ser uma peça que lá na frente você vai acabar tendo que repor. Mas é esse time que você vê como que nesse momento corresponde às suas ideias? Não, nesse momento é o melhor time que eu botei em campo. Sempre boto que eu acho melhor. Para esse momento, esse é o melhor time. Isso não quer dizer que daqui 15 dias esse seja o melhor time. E falar da temporada inteira, então, nenhum time provavelmente vai terminar com o time que está jogando hoje, com os outros titulares de hoje. Mas é uma base muito forte. O Hernanes e o Pablo não saíram jogando, mas eles são parte do time titular, com certeza. O próprio Lisieiro, o Luan, que está treinando muito bem. A gente tem assim a recuperação do Everton, que está cada vez ganhando mais ritmo. Então a gente vai ganhando muitas opções e com isso soluções para o time. O mais importante que o São Paulo fez foi a manutenção. A gente não contratou jogadores, ao contrário disso a gente até liberou alguns. E talvez esse seja a grande contratação do São Paulo, a manutenção e a perseverança de recuperar grandes jogadores que a gente tem no elenco. Um deles é o Pato,
Outro, o próprio Hernanes, que melhorou muito. O Pablo também melhorou do que ele terminou a temporada. Então, essa recuperação dos jogadores hoje, eu acho que foi o maior trunfo que a gente tem. Todo mundo conseguindo elevar o nível de atuação. Boa noite, Diniz. Boa noite. A gente cansou de falar nas últimas semanas da dificuldade do São Paulo em tornar as chances criadas em gols de fato. Hoje o São Paulo não teve esse problema, conseguiu uma vitória elástica. E talvez no primeiro tempo o grande problema do São Paulo tenha sido a transição defensiva nos espaços deixados. Eu queria saber de você, se você ainda está insatisfeito com esses espaços deixados e quais mecanismos criar no time para que essa transição defensiva melhore. Não, isso é uma insatisfação permanente. Quando a gente oferece chances ao adversário, a gente não pode consolidar alguma coisa como totalmente positiva, porque a gente poderia ter tomado gols do Oeste hoje e a história do jogo poderia ter sido outra. A gente não pode se basear, principalmente o técnico não pode ficar só com o jogo que a torcida vê. A gente tem que corrigir as coisas que aconteceram. A gente tomou transições defensivas hoje sim, mas não é uma coisa que está sendo recorrente. Então o time já tem os mecanismos para se proteger. A gente deixou de fazer aquilo que já está treinado. Então eu não treinei o time do primeiro para o segundo tempo. A gente só ajustou aquilo que a gente já havia feito. Então a gente não teve transição no segundo tempo, praticamente nenhuma. Exceção feita esse lance do Tietê, que aí a bola estava praticamente muito mais dominada pelo Arboleda. Foi um lance assim, de falta de sorte ali. O Arboleda deu carrinho e bateu no pé do jogador do Oeste. Mas a equipe, com uma boa conversa no intervalo, conseguiu corrigir isso, que eu concordo com você, que a gente sofreu no primeiro tempo. Diniz, conversando com os jogadores na saída do gramado, também agora na zona mista, muitos falaram da importância dos gols do Alexandre Pato, que estava há muito tempo sem fazer, o próprio Daniel Alves também, essa importância da união do grupo. E você é um treinador que se caracterizou em outros clubes por ser valorizado pelos atletas, nesse sentido de união de grupo, de valorizar o time como um todo. Eu queria te perguntar especificamente como você trabalha essa união e o quanto ela é importante no momento de como o Alexandre Pato, que ficou muito tempo sem fazer gols, e é abraçado dessa maneira pelo grupo e também pelo treinador, né? Eu acho que a maneira de trabalhar, a primeira coisa é você gostar dos jogadores, ter preocupação com eles. Já falei isso muitas vezes. Talvez seja o pilar central do meu trabalho, a preocupação que eu tenho com os jogadores. Eu sei que o jogador joga futebol e com 35 anos na média ele termina. E a maioria dos jogadores, infelizmente, terminam mal, mesmo aqueles que têm uma vida longa em time grande. Então quem tem essa preocupação trabalha com isso o tempo todo, que é o meu caso. Então o jogador percebe que isso é uma coisa verdadeira, que brota lá do meu íntimo. E com isso eles conseguem ter sensibilidade para perceber e a gente vai ter um caminho mais aberto para poder capturar a atenção do jogador. Então, o que a gente tem que fazer, o futebol é um esporte coletivo, que a gente depende o tempo todo um do outro. A gente está resolvendo as nossas vidas quando a gente está jogando futebol. Isso é a vida do jogador profissional. E o mais legal é quando essa união consegue ser revertida em resultado e poder alegrar o torcedor. Que essa simbiose que tem que ter da torcida com o elenco, que eu acho que é a mais importante de todas, porque o futebol que a gente pratica é esse. Jogadores são grandes protagonistas e quem faz a festa do futebol só é do jeito que é por conta da torcida. Então acho que a torcida merecia essa vitória. O time estava jogando bem, eu acho que boa parte da torcida já estava reconhecendo que a equipe, embora o resultado não vinha, falei isso na entrevista passada, ela não tinha orgulho do resultado, mas tinha orgulho daquilo que o time estava produzindo. E hoje acabou unindo as duas coisas. O time que joga bem, vou repetir, sempre tem uma chance maior de ganhar as partidas. Boa noite. Obrigado. Não, de maneira, isso é fácil para eu responder, porque vocês não estão no convívio do dia a dia, então tem muitas coisas, a maioria das coisas na realidade vocês não sabem. Então, o Daniel é um cara com o currículo que ele tem, com a condição que ele adquiriu no futebol, ele poderia ter um comportamento muito diferente daquilo que ele tem. Ele continua com o mesmo desejo de ganhar, ele tem uma consciência coletiva que é ímpar, ele gosta de fazer com que os outros joguem bem. Então ele joga bem e toda vez que pode perceber que ele joga muito bem, ele proporciona que o time jogue bem. Então ele não é um ser individual, ele é um ser coletivo e ele gosta de ser assim.
Daniel, quando termina as refeições, ele é o último a sair da mesa, ele é um dos primeiros a chegar no CT. É um cara que cuida da nutrição, ele cuida do corpo, e ele é um grande exemplo para todo mundo. Ele fala o que ele conseguiu na vida dele foi por conta dessas características. Então ele é um grande exemplo, porque não é um talento puro, por conta do talento ele venceu, não. Ele venceu por características que a gente pode desenvolver em qualquer jogador. Então ele faz questão de exaltar isso, dessa coletividade. Então, ele ajuda, basicamente é isso que o Daniel faz. Mas isso é muita coisa. É muito diferente um jogador que está na condição que ele está, ele se dispor todos os dias a fazer isso. E faz com um grande prazer, e por isso que aqui você pode ter certeza que é uma unanimidade o tanto que ele ajuda, a presença que ele tem no dia a dia. Boa noite. Então, a cabeça no outro hoje é uma prova de que ele não vai estar. Jogou os 90 minutos, foi super importante para a vitória, correu, marcou, lutou. Inclusive, ele queria jogar contra o Corinthians, mesmo sem o seguro. Então, é um cara que tem muita gana de vestir a camisa do São Paulo. Vocês podem ter certeza que ele vai querer sair daqui de uma maneira muito boa com a torcida. Ele é um cara grato ao torcedor, ele é grato à instituição, ele quer ajudar os companheiros, ele vai querer sair daqui com uma conquista para o São Paulo. Então, isso ele não vai ter a cabeça no Ajax. Eu acho que é mais fácil ele estar lá com a cabeça dele aqui no São Paulo. Eu dei uma entrada muito boa com o Antony, porque quando eu cheguei aqui ele estava num momento difícil, eu já havia acho de 4 ou 5 partidas no banco, estava sendo um pouco hostilizado pelo torcedor naquele momento, então ele estava com uma confiança um pouco em baixa, e a gente teve uma sintonia muito rápida, já no primeiro jogo contra o Flamengo. Ele começou a produzir muito, ele foi talvez o jogador, pelo menos um dos jogadores mais decisivos para que a gente conseguisse a vaga direta na Libertadores. Então a gente teve uma sintonia muito boa e a gente só fez reavivar isso. Ele teve esse tempo na seleção e foi mais para a gente encaixar e voltar a ser feliz juntos. Diniz, lembrando do ano passado, o time que terminou, agora pela primeira vez você teve todos esses caras à sua disposição, contando com o Igor Gomes e o Antony juntos pela primeira vez nesse ano, que era o teu time base, digamos assim, do ano passado. A única mudança foi o Pato pelo Pablo em relação ao time de hoje. Com todo mundo, se você tiver toda uma disposição, os principais jogadores, essa é a tua equipe que você escalou hoje, é a que você pensa como um time ideal? Claro que isso pode variar de acordo com o adversário, mas esses são teus principais jogadores que você gostaria de contar sempre? Os principais jogadores são todos. Eu sou um cara muito atento ao que acontece no treinamento. Tem muitos jogadores que eles vão ganhar na condição pelo treinamento. E tem muitos aí que estão treinando muito bem. Muitos. Nem vou ficar citando o nome, que os treinos nossos estão sendo extremamente competitivos. Porque a equipe que não está iniciando o jogo, os jogadores estão numa forma excelente. E a equipe base são todos eles. Eu não considero que tem 11 titulares. Foram esses 11 para esse jogo. Para o jogo passado foram outros 11. Para o próximo eu não sei se vão ser esses 11, esses mesmos 11. O que é importante é que os jogadores estão se colocando numa condição de que muitos podem ser titulares. Isso é muito bom para todo mundo. Como que é isso para você, para o planejamento de toda a temporada, e ter que substituir o Antony assim, no meio do caminho, que eu imagino que não deva ser uma tarefa muito fácil? Você gosta do Vinícius de Moraes? Conhece? Que seja eterno enquanto dure. A gente vai aproveitar ele o máximo possível. E ele está com a cabeça aqui. Eu não estou pensando no prazo de validade. Eu estou pensando que ele está aí para nos ajudar. Está totalmente focado. E repito, é mais fácil ele estar com a cabeça no São Paulo quando ele estiver no Ajax do que enquanto ele está aqui. Ele gosta muito do clube, ele interage muito com os companheiros e tem um desejo muito grande de jogar pelo clube. E eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente até o último momento que ele ficar aqui no São Paulo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.